Boa noite. Eu assisti um vídeo neste canal de 13 relatos curtos. E eu e alguns amigos e parentes também tivemos algumas experiências que são histórias curtas e que eu gostaria de compartilhar com todos aqui no canal. Me chamo Henrique, tenho 20 anos e sou de Estância, Sergipe. E os primeiros 3 relatos que eu vou contar aconteceram durante o meu sono. Antes, eu gostaria de avisar que a casa que isso aconteceu é uma casa muito antiga, provavelmente tendo mais de 200 anos, e sido feita por escravos, construída de tijolos e barro, e por isso deve acontecer coisas estranhas lá. No primeiro ocorrido sobrenatural, eu dormia em um quarto sozinho virado para a parede, quando de repente acordo por conta do som de um rosnado. Virei minha cabeça para ver o que era e me deparei com um cachorro branco, com as patas dianteiras em cima da cama me olhando nos olhos. E aquilo foi apavorante. Tentei gritar pela minha avó, mas a minha voz não saía. E eu estava em estado de paralisia do sono e totalmente vulnerável para aquele cão. E foi quando pensei, tenho que me jogar em cima dele. E quando a minha avó escutou o barulho, ela foi me ajudar. Então eu fiz muita força e consegui sair da paralisia. Me joguei em cima do cão, mas acabei caindo no chão, pois não havia nenhum cachorro no quarto. Então eu fiquei sem entender nada. Voltei para a minha cama, ainda confuso com tudo aquilo, mas acabou que nem dormi. O segundo ocorrido se passou quando eu estava mais uma vez dormindo, virado para o lado da parede. E foi quando acordei com o cobertor quase todo caído no chão. Então, eu comecei a puxar o cobertor de volta para a cama, e foi quando ele ficou preso. E quando me virei para desprendê-lo, eu me deparo com uma mão negra e peluda vindo debaixo da cama tentando puxá-lo de volta. A minha pele gelou e eu fiquei sem fôlego. Então segurei firme o cobertor. Me virei para o lado da parede, tentando ignorar o que vi, e acabei pegando novamente no sono. O terceiro ocorrido aconteceu semanas depois. Eu peguei no sono, no sofá da sala. E quando de repente eu acordo com um som de patas de cavalo vindo da cozinha, em direção onde eu estava deitado. Bem, eu não conseguia me mexer, mas depois de algum esforço, eu consegui mexer a minha mão, arremessando a almofada em direção à silhueta da coisa. O barulho logo parou, e algum tempo depois eu consegui me mover novamente. E vi que não havia nenhum cavalo na casa. Então resolvi ignorar o fato e voltei a dormir. O quarto ocorrido estava mais para uma visão. Eu estava olhando para o quintal pela janela do quarto dos fundos. E quando de repente veio um cachorro enorme que lembrava um pastor alemão. E quando olho novamente para a direção do cachorro, já não havia mais nada lá. Sabe, quando você olha para um lugar, pensa ver uma pessoa ou um monstro, e quando olha novamente vê que era um objeto qualquer ou algum tipo de pareidolia? Pois é, quando eu vi esse cachorro, não havia nenhum outro objeto que pudesse me confundir e me fazer acreditar que era uma pareidolia. Nem sombra, nem outro objeto no lugar e nem manchas na parede. Não havia nada. Mas uns 3 anos depois, eu acabei vendo esse cachorro no mesmo lugar. E novamente, não havia nada que pudesse explicar. E isso aconteceu em outras várias vezes, com mais ou menos um intervalo de 1 ano. Aquele cão aparecendo no mesmo lugar. E na última vez eu estava a cerca de 2 metros dele.
quando vi aquele cão. Só que mais uma vez não havia nada ali. No quinto ocorrido, eu estava em casa sozinho durante o dia. E foi quando, de repente, eu escuto alguém dando uma respirada bem forte dentro do banheiro, mesmo não havendo ninguém em casa. O sexto ocorrido, a minha irmã estava indo ao banheiro durante a madrugada. E quando de repente ela escuta alguém respirando bem forte ao seu lado. E ela, muito assustada, volta correndo para o quarto. O sétimo ocorrido, a minha tia que morava no interior foi passar uns dias lá em casa, pois ela tinha que resolver algumas coisas na cidade. Porém, nessa época, somente a minha avó morava na casa. E à noite ela não estaria lá. Então ela deu a chave para a minha tia e deixou ela dormir sozinha em casa. E quando a minha tia se deitou para dormir, ela apagou todas as lâmpadas e alguns instantes depois, ela escuta passos em direção ao quarto em que ela estava. A porta começou a se abrir devagar e rangendo bastante. Ela se virou para a parede e tentou ignorar o fato, até que mais uma vez ela pegou no sono. Oitavo ocorrido. Às vezes, quando estou deitado no sofá, eu escuto passos pela casa. Então me levanto para ouvir melhor de onde vêm os passos. Então, aqueles passos logo param e eu não escuto mais nada. Sinceramente, depois disso tudo, eu tenho certeza que nessa casa há algumas energias bem fortes. Agora, eu gostaria de falar alguns relatos que aconteceram fora dessa casa, que ocorrem em povoados próximo a essa cidade. O nono ocorrido aconteceu com um amigo. Ele estava vindo de um povoado vizinho à noite para a sua casa, quando passou por debaixo de um pé de manga, mas de repente uma manga cai à sua frente. Então ele se abaixou e pegou a manga. E ele decidiu ver se tinha mais algumas mangas no pé. E quando ele jogou a luz da lanterna do celular para cima do pé de manga, ele viu uma criatura muito parecida com uma caveira ali em cima do pé de manga. Obviamente, ele saiu correndo para sua casa. O décimo ocorrido aconteceu com um outro amigo. Ele também vinha desse povoado vizinho de bicicleta durante a noite, quando de repente ele escuta algo correndo pelo mato da lateral da estrada, o acompanhando. Então ele acelerou com a sua bicicleta, e foi quando a criatura saiu do mato e começou a persegui-lo. Logo, ele percebeu que era um lobisomem. Então, saiu em disparada para casa. E chegando em casa, ele não conseguia gritar para sua mãe para ela abrir o portão. Bem, eu não sei se foi por medo ou porque ele estava sem fôlego. Mas daí, ele começou a dar voltas na casa e o lobisomem o perseguia. E quando a sua mãe escutou todo aquele alvoroço, ela abriu a porta e o puxa para dentro. E em seguida, ela volta a fechar a porta. Depois que ele recuperou o fôlego, ele explicou para ela o que aconteceu. E a sua mãe dizia que o lobisomem só não o pegou porque ele não quis, pois a criatura só estava dando um susto nele. 11º ocorrido. Eu sempre ia para a casa de um amigo e sempre voltava à noite. E sempre passava na frente de uma casa de um senhor que morava em uma parte isolada do vilarejo. E sempre que eu passava ali, eu sentia medo. E um pouco mais adiante, ficava a casa abandonada de um outro senhor, que faleceu. Porém, quando eu passava na frente dessa casa, eu não sentia medo algum. Bem, eu comentei isso com o meu amigo.
e ele me disse que no local onde eu tinha medo, haviam dois compadres que são duas bolas de fogo se batendo, que sempre aparecem em noites de lua cheia. 12º ocorrido. A minha mãe me falou que um dia saiu no quintal à noite e viu bem ao longe duas bolas de fogo se encontrando. E provavelmente eram os compadres. Bem, mas ela acha que pode ser algum caçador no mato que acendeu tochas para fazer medo ao povo, ou talvez até um OVNI. Bem, Fael, esses são os 12 fatos paranormais que ocorreram em minha vida. Peço desculpas pelo relato longo e te desejo uma boa noite.